A nova série da Amazon Prime, Tremembé, tem dado o que falar, tem tido muitas discussões na internet. Uma série brasileira com 5 episódios e que está no top 1 do streaming da Amazon. E eu quero dividir aqui algumas opiniões com vocês. Não vou fazer uma resenha episódio por episódio da série. O meu intuito aqui é falar o que eu achei do primeiro episódio e trazer uma outra reflexão que eu tive a partir dessa série, né, vendo esse primeiro episódio, algo que, cara, tem me intrigado muito recentemente. Mas antes de continuar, primeiramente sejam bem-vindos ao canal, né? Eu sou o Lelê, aqui é o canal Leleatório. Dê o like nesse vídeo, se inscreve no canal, comentem alguma coisa, né? Comentem se vocês assistiram essa série, o que vocês acharam, né, sobre essa série. E no final, comentem também se vocês concordam com as reflexões que eu vou trazer aqui, né? Com alguns pensamentos que eu estou tendo sobre essa série aqui. Mas enfim, falando tecnicamente sobre a série, apesar de ser uma série brasileira, na questão de atuação, surpreendentemente, a série não deixou a desejar. Eu achei as atuações não são brilhantes, mas não é aquela coisa muito forçada, muito caricata que a gente está acostumado a ver em algumas obras brasileiras, né? Até porque é uma série da Amazon, então os caras investem muita grana nas séries. Vide os investimentos que eles fizeram na série do Senhor dos Anéis, cara. Os Anéis do Poder. Cara, um investimento gigantesco. A série é boa? Não, nem de longe. Mas é um investimento gigantesco. E aqui, eu não tenho o número do quanto eles investiram nessa série, porém, a Amazon está acostumada a bancar as coisas que tem no catálogo, né? Então, eu acredito que eles tiveram um investimento legal aqui para essa série e as atuações não deixaram a desejar. Tem um foco muito grande na personagem principal dessa série, né, que é a Suzane von Richthofen, até porque quem interpreta a Suzane é a Marina Rui Barbosa, que é a atriz mais conhecida do elenco. E por ser a mais conhecida, também é a mais cara. E como é a mais cara, precisa de mais tempo de tela. Então, eu acho que foi bem lógico colocar ela como a principal ali, e a série dá muito mais foco para ela, né? Em questão de ambientação, cara, não é tão difícil assim você ter o cenário ali da cadeia ali, né, de Tremembé. Então eu não tenho muita opinião assim para falar, não, a ambientação é boa, a fotografia é ótima, excelente. Não, é tudo na médiazinha ali, tudo muito bem montado. Então, ok também. Então nessa parte técnica, pelo menos no primeiro episódio, eu achei uma série bem ok. Pra mim não é aquela série extraordinária que realmente merece estar no top 1, merece ser falada, né? Merece até uma resenha aqui no canal, episódio por episódio. Pra mim não. Pra mim é uma série bem normal, bem okzinha ali, passa de ano. Porém, agora já começam as minhas reflexões sobre essa série. Por que eu não consegui assistir essa série até o final? Por que eu acho que essa série estar repercutindo bem da maneira que está, para mim, é algo muito perigoso. É uma série que retrata os criminosos famosos do Brasil. Tem a Suzane, tem o casal Nardoni, tem a Elisa Matsunaga. Então tem uma galera que ficou famosa aqui no Brasil por conta dos crimes que cometeram. E a série não traz um intuito de mostrar como essas pessoas são ruins, né? Mostrar a coisa ruim que elas fizeram, o que elas fizeram para ir para a cadeia. A série não se propõe a isso. A série se propõe a fazer o que a gente está acostumado a ver nas obras de Hollywood, o que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, através das emissoras, principalmente a Globo, que é a glamorização do mal, que é a humanização do vilão, que é aquela glamorização, né? Aquela atração, aquela fixação pela coisa ruim, pelo que é ruim. Então, cara, essa série, pra mim, traz muito isso, porque, por exemplo, no primeiro episódio, aparecia primeiro os personagens e depois mostrava o nome, mostrava o que eles fizeram para chegar lá. E aí, eu senti isso com 2 personagens específicos. O primeiro foi a Jatobá, que é a esposa ali do Nardoni, né? Vocês sabem muito bem o que ela fez. Só que quando aparece ela pela primeira vez, ela tá varrendo o chão ali na prisão, e aí chega alguém e joga um balde de água, com a água suja, né, que ela estava usando ali para limpar o chão, com um monte de produto dentro da água, dentro do balde também, e despeja tudo aquilo nela. E sai fora. Tipo, olha, dá uma encarada ali e sai fora. E nesse primeiro momento você até fica com dó dela, né? Você fala, caramba, mano, água mó suja, um monte de produto, vai e joga na outra. E aí você até começa a ficar com pena dela. Até que mostra quem é ela e o que ela fez.
E aí sim você fala, caramba, olha só, mano, pesado o que ela fez, né? Muito pesado, inclusive, o que ela fez. Todos ali da série. Eles fizeram coisas horríveis, horrorosas, cara. Coisas que ninguém deveria fazer. E você começa a ter pena dessas pessoas. Você começa a falar, ai, tadinho, era só uma vítima da sociedade. Já ouviu esse discurso? Era só uma vítima da sociedade. Era só uma vítima do usuário. Olha esse discurso, cara. Olha onde chega. Por isso que é tão importante a gente falar sobre obras, sobre séries, sobre animações, novelas, filmes. Por isso que é importante a gente desmistificar esse papo de que, ah, não, é só um desenho. Ah, não, é só uma série. Ah, não, é só um filme. Olha onde isso tudo desemboca. Simplesmente no presidente do Brasil falando que o traficante é uma vítima do usuário. Simplesmente desemboca na maior emissora do país, tratando um pedófilo, um transpedófilo, como uma pessoa solitária que só precisa de um abraço, que só precisa de um carinho. Cara, a política é rio abaixo a cultura. Tudo que acontece na cultura vai desembocar na política e vai desembocar nas nossas vidas, querendo ou não. Você acreditando nisso ou não, essa é a verdade. E por isso é tão importante a gente comentar sobre isso. Então essa série tem um outro personagem também, né, que... eu tomei esse baque quando eu estava vendo o primeiro episódio, que é de um médico que ele dopava, um médico ginecologista, que ele dopava as pacientes, fazia o que ele queria fazer ali com elas, e aí ele foi preso. Ele fez isso com mais de 30 mulheres, se eu não me engano. Só que no primeiro momento, ele já é um senhor de idade, né? E no primeiro momento mostra ele ali tentando tomar banho, ele passa mal e vai para a enfermaria da prisão. E aí quando ele chega na enfermaria da prisão, olha o contexto que tava, isso sem apresentar quem era esse cara. Na enfermaria, o médico que tá cuidando dele é todo estúpido com ele, todo bruto, fala, ele não tem nada não, é só tomar o remédio ali, vaza, sai daqui, não sei o quê. E começa a chutar o cara, um senhor de idade. E aí, eu vendo aquilo no primeiro momento, falei, caramba, mano, tipo, tá certo que o cara tá preso e fez alguma coisa, mas, pô, não precisava falar assim com o cara. Até que a cena congela, né, mostrando um foco na cara dele, e mostra o nome dele, até esqueci o nome, mostra o nome dele e o que ele fez pra ser preso. E aí que eu descubro que ele era o médico que dopava as pacientes e fazia o que quiser, o que queria, e pronto. E aí fez isso com mais de 30 mulheres, então, ou seja... O cara é um monstro, cara. Só que você começa a ter pena dessa galera. Ou você começa a ter pena ou você começa a torcer pelo sucesso dessa galera. Literalmente glamourizando e muito essas coisas horrorosas que essas pessoas fizeram. Tanto que, isso é verdade, que a própria Suzane, ela tem ainda uma loja de chinelo, sei lá do que é. E com o surgimento da série, né, com a estreia da série, a loja dela no Instagram tá bombando. Ela criou um perfil pessoal para ela no Instagram depois da série, porque a galera tava querendo ver sobre ela, né? Falar com ela, e aí ela criou um Instagram tratando ela como uma heroína. A Elisa Matsunaga é outra. Inclusive, no caso da Elisa, principalmente, que foi uma questão ali de traição, né? Que o marido traiu ela. Olha como é muito perigosa essa glamorização que existe hoje muito mais intensificado. Porque no caso da Elisa, que ela... mandou o ex-marido dela ali, né, de arrasto pra cima, e depois esquartejou ele. Na época que o caso veio à tona, né, que veio pra mídia e tudo mais, eu sou cristão, e eu ouvi inclusive de mulheres dentro da igreja, ou seja, mulheres cristãs, falando que a Elisa estava certa, que tem que fazer isso mesmo, que o cara traiu, que o cara é um pilantra, que o cara é a pior espécie do mundo. Cara, pessoas dentro da igreja passando pano para uma atrocidade dessa, cara. Para uma crueldade sem tamanho. Que isso, cara? Olha o ponto que chegou essa glamorização. E isso começa aos poucos. Começa bem aos pouquinhos. Olha a nova novela da Globo, por exemplo, para vocês verem. Eles já colocando ali o traficante como o bonzinho, o traficante que salvou a vida do policial. Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo e extremamente perigoso. Por que é perigoso? Porque... eles vêm colocando isso de forma cada vez menos sutis. Antes começou de uma forma sutil, mas hoje em dia eles estão intensificando isso cada vez mais. E uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Já ouviu esse ditado? E isso acaba pegando mesmo nessa questão da glamorização. Porque hoje em dia, você manter um criminoso preso, você já é criticado. Você falar que você quer que os criminosos sejam presos, paguem as suas dívidas, né, com a sociedade lá dentro da prisão, que eles de fato tenham as consequências das suas próprias ações, você acaba sendo tido como radical, como extremista, como desumano.
Cara, nessas horas os direitos humanos, eles hoje, né, a gente fala que eles servem só pro criminoso e não pra vítima, e não pra família da vítima, pra família do policial. Então, olha o perigo que é isso, cara. Essa série, eu comecei a ver, eu vi o primeiro episódio inteiro e, nossa, foi me dando, a cada cena que passava ia me dando um ruim, porque é uma glamorização gigantesca dessa galera que cometeu todas essas coisas ruins. E são pessoas que não se arrependem. E a sociedade começa a ter essas pessoas como heróis, como heroínas, e são pessoas ruins, que não se arrependem, que não acham que fizeram mal, de fato. Que acham que, na verdade, foram injustiçadas. Olha isso, cara. É todo mundo passando pano para essas coisas. Até chegar no ponto que, sei lá, uma pessoa próxima a você, dentro da sua casa, pode cometer um ato tão horroroso quanto, tão horrendo quanto, e falar que foi injustiçado, falar que também era uma vítima. E aí, você vai fazer o quê quando é próximo de você? Aí sim você vai começar a falar, não, realmente, isso aqui tá errado. Não, realmente, eu não posso compactuar com isso aqui. É mais fácil a gente se compadecer quando acontece com a gente, quando acontece com pessoas próximas a nós. Mas a gente precisa olhar para o fato e, de verdade, falar que a pessoa fez errado, que a pessoa precisa se arrepender, que tal pessoa foi injustiçada de verdade, e não esse papinho que a mídia coloca, que os traficantes são vítimas dos usuários, são vítimas da sociedade, que não tiveram uma chance justa. Cara, isso tudo é a glamorização do mal. Não caiam nesse papinho. Essa série do Tremembé, eu vi só o primeiro episódio, não vou ver ela até o final, me recuso, porque se já foi me dando um ruim a cada cena que passava, imagina para as famílias das vítimas. Tem uma entrevista da Ana Caroline, que era, né, a ex-esposa do Nardone ali, a mãe da Isabela, se não me engano, ela falando justamente esse ponto. Cara, ela sofreu, na época, óbvio, né, depois do que aconteceu com a própria filha, ela sofreu com a fama que o Nardone ganhou, porque a cada vez que o Nardone vinha para a TV colocava ele, né, o casal ali, como uns pobres coitados, tentando passar um pano para o que eles fizeram e esqueciam completamente da Ana Caroline. E agora com a série eles, de novo, estão ganhando mais foco, estão ganhando mais fama e estão esquecendo cada vez mais da Ana Caroline e da Isabela, da criancinha que sofreu, cara. Então isso é uma coisa muito séria, muito séria. Eu não vou mais assistir, não gostei. Apesar de a atuação não ter deixado a desejar, da fotografia, ambientação, tudo que eu já comentei, mas ainda assim eu não gostei. Para mim, o ponto da série é algo muito sério e muito perigoso. E eu não vou compactuar com isso. Mas essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto todo, né, que eu comentei, essas reflexões aqui, esses pensamentos. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso tudo, mas sempre com educação, tá? Por favor. E é isso. Abraço.